Em relação a este tema, já agora só uma nota prévia, não ficou assim tão clara a posição do PC na Assembleia Municipal porque realmente não houve oportunidade de haver esse debate em Assembleia Municipal. Foi uma opção do Presidente da Assembleia, da mesa da Assembleia Municipal. Não houve, no meu entender, estranhamente, até porque regimentalmente não vejo sequer a opção para isso acontecer, mas a possibilidade disso acontecer, mas realmente não houve esse debate, por isso não ficou tão claro. Apesar de, em reunião de Câmara, tivemos 2 votações e na primeira reunião, na primeira votação, eu tive a oportunidade de expressar essa opinião e comecei logo com algo que repito agora e que também esclarece já essa questão, que de todo, quer a nível particular, quer também a nível político e do próprio PSD, nada nos move contra o cidadão José Pereira, nada contra ele em particular. Aquilo que dizemos e voltaremos a dizer se for necessário, prende-se com a figura, o perfil da pessoa. Se fosse qualquer outra pessoa com o mesmo perfil, com o mesmo conjunto de características, e essas sim é que nós não podemos concordar que alguém com esse perfil possa assumir uma função que se exige de transparência, de exigência de imparcialidade, é disso que se trata, ou seja, não se trata nunca, até porque tenha maior consideração pessoal pela pessoa em causa, não se trata disso. O que nós falamos, aliás, nós distinguimos, e eu próprio fui eu que fiz essa intervenção em reunião de Câmara, fiz essa distinção, e é essa também a posição que o PC teria dito também na Assembleia Municipal. E só muito resumidamente, passar também por esses pontos, porque eu acho que são muito relevantes e denotam também a forma como, neste caso, por ser uma indicação praticamente em exclusividade, não foi porque senão não teria passado na Assembleia Municipal, mas é uma posição promovida e levada pelo Partido Socialista, e nós aí não podemos realmente concordar, e em Assembleia Municipal passou tangencialmente, foi ali por um voto. Fazendo as contas é fácil perceber realmente como é que foi as votações, mas isso deve ser aqui algum conjunto de causas, e o perfil da pessoa que nos é apresentado é de alguém que é um militante ativo do Partido Socialista, é de alguém que até há bem pouco tempo foi Presidente da Assembleia Municipal, é de alguém que é um militante do Partido Socialista ativo, que faz até parte da Comissão Política aqui do colega de painel Hugo Cristóvão, e é também alguém que até estava na lista da Câmara Municipal do Partido Socialista, ou seja, num cenário hipotético de alguma suspensão, alguma renúncia ao mandato, poderá eventualmente o próprio provedor ser chamado a vereador. Se assuma ou não é outra conversa, mas isto está dentro do reino das possibilidades. E isso levanta-nos a questão, e é acima de tudo isto que o PSD e que nós levantámos sobre este tema, e por a razão pela qual votámos contra sobre esta nomeação em particular. É-nos difícil acreditar que alguém com esse perfil possa dar um murro na mesa perante uma governação socialista para defender o cidadão, a população, que é esse o papel do provedor do município, pôr-se ao lado dos municípios perante a governação e fazer esse papel de mediador e de defensor do cidadão. Com esse perfil de uma proximidade tão grande ao poder, levanta-nos a questão quase se é a voz dos cidadãos junto à governação socialista ou é a voz da governação socialista junto dos cidadãos, e isso inverte completamente aquilo que é o papel. Não é por acaso que este processo, que vem já quase há uma década, era uma das promessas mais antigas da governação socialista, e realmente estava por cumprir, até porque houve ali algumas alterações. Havia um primeiro regulamento para a eleição do provedor, que pressupunha uma maioria alargada da Assembleia Municipal, o que nós vimos com muito bons olhos, porque vemos vemos o papel do provedor como alguém mais consensual, um perfil consensual, que até se possa dizer fora destas lides políticas, ou partidárias, aliás. E foi feita uma alteração também promovida pelo Partido Socialista para facilitar e com uma maioria simples, ou seja, penso eu já com esta opção em vista, sabendo que não reuniria o consenso. Aliás, não houve sequer uma conversa prévia sobre o tema, que se calhar poderia ter levado a um desfecho diferente. Estas desconfianças, com aspas ou sem elas, relativamente à figura de José Pereira, neste caso ao histórico associado ao Partido Socialista, fazem algum sentido? Bem, o primeiro sublinhado é este. O cidadão tomarense, a generalidade dos cidadãos, está bem mais preocupado com outras temáticas que não esta, e lamento o cunho partidário que este tema foi levando ao longo de meses, de anos, porque de facto não é assim que devia ser, e se houvesse uma outra elevação na discussão política, não teria sido seguramente. E desde logo porque se colocam
por razões partidárias, ideias e pressupostos errados na discussão do tema. E ainda agora, na intervenção do Tiago, alguns desses pressupostos foram novamente colocados. Por exemplo, podemos começar eventualmente por aí. A ideia que o Tiago colocava, bom, e tal, como é que o provedor vai dar um murro na mesa? Bom, começa logo por aí. O que é o papel do provedor do município? O provedor do município não é um fiscal da Câmara. Não é alguém que vai, enfim, fazer tudo isso que se tem dito, ou que se tem tentado fazer crer, e nomeadamente fazer crer alguma população que ainda acompanha estas matérias, mas não é verdade. Isso não tem essa competência legal, nem regulamentar, nem formal, nem coisa nenhuma. Se calhar o melhor exemplo que podia dar, porque é mais fácil para quem minimamente possa já se ter apercebido, possa acompanhar, é o exemplo do provedor da RTP, porque é aquele que o seu papel, digamos, é televisionado e, portanto, se calhar algumas pessoas já assistiram e já perceberam qual é o seu papel. E é o melhor exemplo, é aquilo que mais fácil, portanto, que há muitos provedores em muitas instituições públicas e privadas, e é talvez a forma mais fácil de comparar. Um provedor é alguém que, e portanto, neste caso, o provedor do município é alguém que recebe os cidadãos, os ouve e encaminha os seus assuntos, que estou em crer, na grande maioria das vezes, na larguíssima maioria das vezes, até porque eu também recebo pessoas todos os dias, eu, os outros vereadores, o presidente, na grande maioria das vezes nem terão nada a ver com competências municipais, mas, enfim, que recebe as pessoas e que tenta encaminhar as suas questões. Portanto, aqui uma pessoa que está, digamos, fora digamos, da função, neste caso, mais direta do autarca. Como dizia, não é alguém que vai ser fiscal, não é alguém que vai exigir não sei o quê, porque não é esse o papel do provedor. Isso não está coberto de coisa nenhuma, nem de leis, nem de regulamentos, nem de coisa nenhuma. Portanto, tentou-se criar essa ideia para se fazer disto uma chincana político-partidária. Depois lamento a forma como, nomeadamente, o PSD se colocou nesta matéria. Foi a primeira vez que o provedor chegou a uma fase de discussão e de nomeação e, portanto, criou-se o precedente, que na minha leitura, muito errado, porque, volto a dizer, a política devia ter outra elevação, e nomeadamente quando se está a falar de pessoas. Eu acho que este tema, francamente, não merecia esta discussão, desde logo porque aquilo que acontece genericamente nos poucos municípios que têm a figura do provedor é que a Câmara nomeia e pronto, e o mandato termina e, portanto, uma nova Câmara nomeará novo. Connosco isso não aconteceu, porque recordo a governação socialista em Tomar, que nunca gozou sequer do às vezes chamado período de maior aceitação, mas recordo que nós nunca tivemos maioria na Assembleia Municipal, em nenhum dos 3 mandatos. E, portanto, aquilo que foi a primeira proposta, logo no primeiro mandato do regulamento, foi logo alterado na Assembleia nessa altura. Porque a Assembleia quis chamar a si um tema que de facto não é seu, não é suposto que seja. Eu não estou a dizer que não há caso nenhum no país em que seja assim, mas não é o normal. E mais uma vez, até ligando com as outras instituições. Os provedores normalmente são nomeados por uma direção. Neste caso aqui entenda-se a direção como a Câmara Municipal. Precisamente para ter uma ligação muito próxima, mas para ter essa tal figura, digamos, autónoma, mas o autónomo não é no sentido de, lá está, de vir fiscalizar ou de vir fazer outro tipo de tarefas. Mas quando se diz que os vereadores e a própria Presidente de Câmara tem o espaço reservado para atendimento dos municípios, criar aqui mais uma figura com essas funções é mais um caminho, ou porventura poderá aqui estar a tentar afastar ou diminuir essa possibilidade de atendimento de vereadores /presidente com os municípios e colocar essas funções só no provedor? Não, de forma nenhuma, pelo menos não está no nosso... Até porque, honestamente, eu acho que a generalidade dos cidadãos continuará a tentar... Aliás, a minha experiência pessoal é que, pelo menos já ao início, no primeiro mandato, muitas vezes, até com os vereadores, havia dificuldade. As pessoas queriam ser recebidas
pela Presidente, ponto. E de facto não pode ser assim, quer dizer, porque senão não faria mais nada. Há pelouros, há matérias que estão, digamos, distribuídas e delegadas pelos vários responsáveis. Aqui, como digo, a ideia do provedor é criar um canal mais informal, realmente mais fora digamos, destas funções mais diretas do ser autarca, mas de forma nenhuma substituir aquilo que é o papel do autarca, e nomeadamente nós temos tido esse princípio, se há coisa que fazemos é que recebemos as pessoas, as instituições. Temos, aliás, agora tem sido mais flexível, mas em regra, nos 2 mandatos anteriores, até tínhamos dias ou períodos semanais reservados só para isso, para receber pessoas. E, portanto, naturalmente continuaremos a fazer, e as pessoas, naturalmente, continuarão a querer ser recebidos pelo Presidente ou pelos vereadores. Portanto, uma coisa não vai substituir a outra. São questões diferentes. Agora, ainda assim, e só para concluir, e esta questão, como digo, que penso que merecia toda uma outra discussão. Depois, até quando se chega à questão da pessoa, por exemplo, quando se diz que não há discussão, não tem havido, o que não tem mais faltado foi a discussão em torno desta questão do provedor. E recordo, nem é só deste mandato. Nós começámos este mandato a discutir a questão do provedor, foi mais do que discutida, nomeadamente na Assembleia, em que houve alteração ao regulamento. Portanto, todos sabíamos há muito tempo a posição, nomeadamente do PSD, e nem é sequer só deste mandato. Portanto, desde o primeiro mandato desta governação que sabemos qual é a posição do PSD, e portanto o assunto foi mais do que discutido. E não teria sido possível chegar a um nome mais consensual? Depois é essa outra questão. Portanto, visto quais são as reais funções de um provedor, quais são as suas reais competências, que são diminutas, são que são, é preciso definir um perfil. Primeiro perfil, e aí, ok, podemos divergir na opinião, mas na minha opinião e naquilo que foi a opinião da governação. Primeiro, tem que ser alguém razoavelmente, e aqui o razoavelmente leia-se, bastante conhecido. Porque mesmo assim as pessoas vão ter dificuldade porque, como digo, as pessoas querem sempre ir ter com a figura máxima. O mais possível com a figura máxima. E, portanto, o provedor, para ter essa capacidade de que as pessoas queiram conversar com ele, tem que ser bastante conhecido na comunidade. E ao ser conhecido, ter provas dadas. Nas mais variadas matérias, e nomeadamente aqui acho que provas dadas em funções públicas e quando muito, se fossem em digamos, de funções mais privadas, então pelo menos algum administrador de alguma grande empresa, algo do género, mas algo que lhe desse de facto uma capacidade que é difícil de encontrar, convenhamos. Ora, achar que um ex-autarca, presidente da Assembleia Municipal por 2 mandatos, entre tantas outras coisas que se podiam dizer, não é currículo, não é perfil, e quando se diz que não se ataca a pessoa, contradiz-se logo a seguir quando se diz, por exemplo, que a pessoa não terá capacidade de imparcialidade. Portanto, está-se a dizer que a pessoa não é imparcial porque é militante de um partido, ou porque, quer dizer, parece que de repente ser político, ser militante de um partido e ter tido funções públicas é cadastro. Ora, os partidos de responsabilidade, pelo menos os partidos de responsabilidade, deviam combater estas ideias. Sempre, a bem da democracia. Portanto, é precisamente com este perfil que entendemos que devia-se encontrar. E, portanto, definido este perfil, não seria fácil. O PSD, leia-se, particularmente o PSD, dificilmente alguma vez apoiaria algum nome. A não ser que disséssemos assim. Mas foi sugerido mais algum nome para além de José Pereira? Houve conversas em off, não tanto neste mandato, mas em mandatos anteriores houve várias conversas. Obviamente nunca houve uma conversa formal, porque isso seria estar a queimar nomes. Mas houve, já agora, houve Tiago Carrão, se tivesse havido essa abordagem para um nome mais concreto, teria havido também resposta da parte do PSD? O espírito do provedor, aliás, o espírito inicial era claramente uma busca do consenso. Daí também levar-se o assunto à Assembleia Municipal. O que eu posso dizer é que não houve esse contacto. Se tem havido o contacto, e nomeadamente desde que assumi a liderança do PSD em Tomar, que não houve garantidamente esse contacto, mas se tem havido esse contacto, pelo menos tínhamos falado sobre as coisas, tínhamos falado, podia até o resultado ser o mesmo, mas pelo menos eu não estava aqui hoje e não podia acusar, neste caso, a governação socialista ou o Partido Socialista de nem sequer ligar àquele que é o maior partido da oposição e que poderia ter dado aqui uma maioria mais larga, ampla e clara nesta situação, fossem as coisas feitas de outra forma. Aliás, o Hugo estava aqui já quase a pôr palavras na boca do PSD, a dizer que o PSD nunca a supor ou aqui a imaginar aquilo que seriam posições ou tomadas de posição do PSD, mas a realidade é que o PSD, desde o início deste processo, contribui sempre com mais acrescentos, com mais valias, com contributos
para enriquecer e fortalecer aquilo que seria o regulamento do regulamento. E se o tema foi debatido, como o Hugo diz, o que foi debatido foi essencialmente o regulamento ao longo desta última quase década. O que se passou em termos do provedor não houve qualquer discussão. Foi o tema, a proposta é esta, querem, não querem. E realmente o Hugo dizer que lamenta o cunho partidário que este tema teve ao longo dos anos. Quem pôs o tema partidário com a escolha com o perfil que escolheram foi claramente o Partido Socialista. Aliás, eu até me pareceu quase, com aquilo que dizias há pouco, que estamos quase a reduzir o papel do provedor a uma mera caixa de correio que recebe as reclamações e encaminha. Isso quase me parece a minha caixa de e-mail que recebe e encaminha os e-mails alguns automaticamente. Tenho dúvidas que seja isso, aliás, não é isso que o regulamento previa de todo. O regulamento é bastante claro, que dizia logo no primeiro artigo, eu até tinha aqui por acaso o regulamento, tem por principal missão a defesa e promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos dos municípios perante os órgãos e serviços municipais. E também o regulamento, só para acrescentar e por também contradizer aqui algo uma mensagem que o que estava a tentar passar, é que o próprio regulamento exige uma atividade seja exercida com independência e imparcialidade face aos órgãos municipais. E é disso que se trata. E eu acho que isto é uma questão que é claríssima como a água. Qualquer pessoa olha para um perfil como aquele, e não se trata de ser histórico, do histórico ou do percurso partidário ser currículo. Longe de mim dizer isso, não acredito de todo nisso. Pelo contrário, se não contra mim falava também. Não, o que se trata é de, para esta função em particular, onde o próprio regulamento diz independência e imparcialidade perante a função governativa. Aliás, quase fazia mais sentido, se fosse uma governação PSD, ter alguém com o perfil do professor José Pereira, se calhar até fazia algum sentido, porque realmente podia assumir esta imparcialidade, esta independência em relação à governação, e podia fazer aquilo que é a sua missão, que é a tal promoção dos direitos e a defesa do interesse dos municípios. Agora, não foi isso que foi feito. O que foi feito é de alguém com muita proximidade ao poder, com muita proximidade à governação, que faz até parte dos órgãos dirigentes socialistas, e esse é o perfil que foi traçado, com essas características todas, independentemente da pessoa. Diríamos o mesmo de qualquer outra pessoa. Não nos faz a nosso sentido tenha sido essa opção, porque não é isso, no nosso entender, que se espera de um provedor, que é seguramente muito mais do que uma caixa de correio. Mas pronto, nomes à parte, políticas à parte, é uma função de que o Conselho necessita? O Hugo há pouco disse uma expressão, ou seja, que não era a principal preocupação das pessoas na rua. Eu também concordo com isto. Isto aqui é também vem certamente acrescentar, vem certamente trazer algo. Se vai resolver os problemas do Conselho, se vai... Eu acho que pode contribuir em situações pontuais, pode ajudar. Acaba por ser, como dizias, Feliciano, há pouco, mais um canal que pode aqui os cidadãos terem à sua disposição. Estou realmente curioso para ver a adesão, se passa a ser realmente um canal com alguma utilização ou não, mas certamente que não vai prejudicar o conceito do provedor, porque efetivamente também já existem alguns municípios, do conhecimento que tenho, realmente podem contribuir positivamente. Agora, as funções da forma que as coisas foram feitas não me parece que tenha sido realmente o mais correto. Eu tenho que realmente refutar algumas das coisas que o Tiago disse, nomeadamente quando ele diz que estava a pôr palavras na boca. Eu não estou a pôr palavras na boca, quer dizer, são muitos anos em que isto, e a maior parte dessas coisas estão gravadas, portanto, em reuniões de Assembleia, em reuniões de Câmara, PSD, muitas vezes. Eu percebo, vamos lá ver, eu percebo que há uma diferença entre o Tiago Carrão e o PSD, mas o Tiago agora é o presidente, antes era vice-presidente e se calhar até já era presidente oficioso e portanto também tem responsabilidade já há muitos anos. Agora, há muitas outras pessoas que desempenham funções no PSD, nomeadamente autarcas, e que se têm expressado ao longo dos anos. E mesmo na atual Assembleia há ex-presidentes do partido, há ex-vereadores, enfim, há muita coisa. E, portanto, têm dito muitas coisas ao longo dos anos e, portanto, podemos querer, enfim, usar a retórica que entendemos, mas todos sabemos a realidade. O PSD só aceitaria o nome que fosse indicado pelo próprio PSD. E isso é que também não seria lógico. Mas pois nunca disseram, claro. Mas a verdade é esta. O próprio PSD teria dificuldades em encontrar uma figura. Sejamos honestos, não é fácil encontrar alguém com o perfil que já há pouco iniciei e que depois, para além disso, esteja disponível. Queira desempenhar essa tarefa, que não é fácil, lá está, é ouvir pessoas, é discutir com elas, aconselhá-las, ouvir os seus problemas. Portanto, ser sujeito
a isto, ser sujeito a ser enxovalhado publicamente, e depois a troco de basicamente coisa nenhuma, quer dizer, uma senha ou 2 senhas de presença mensais, se as quiser receber. Portanto, não seria fácil encontrar alguém disponível e francamente, acho que da forma como o processo decorreu, acho que no futuro, e é também por isso que lamento a forma como decorreu, acho que no futuro será difícil encontrar alguém que o possa querer quando, enfim, o atual provedor deixar de o ser. E, portanto, aí, volto a dizer, o PSD, e aí digo essencialmente o PSD, marcou um precedente que acho que não foi muito bem refletido. Mas atenção, a escolha não foi, como o Tiago diz, apenas do Partido Socialista, porque basta fazer as contas e perceberá que houve 3 ou 4 forças políticas das 7 que estão representadas na Assembleia Municipal que votaram favoravelmente a escolha da pessoa. Essa é uma questão de fazer contas. Portanto, acima de tudo, o que importa é isto. Temos um provedor municipal que é, apesar de tudo, raro no panorama nacional e, portanto, agora é dar tempo, esperar que naturalmente comece a desempenhar as suas funções. Eu também, com toda a honestidade... Agora, o próprio provedor alguma vez se sentiu, como eu ia dizer, diminuído perante esta envolvência polémica? Quer dizer, isso aí é uma questão que só o próprio poderá responder, mas eu acho que não, precisamente porque tem, digamos, um longo historial de entrega à causa pública. Desde logo começa na sua profissão, é um professor, portanto com, 40 anos de carreira dedicado à comunidade, mas depois já foi autarca, esteve envolvido nas mais diversas associações, ou seja, é alguém que ainda agora, por exemplo, ao longo do processo da festa dos tabuleiros, é sistematicamente chamado para ajudar, por exemplo, na própria construção dos tabuleiros ou noutras matérias. Portanto, é alguém que está muito habituado à exposição pública e, portanto, penso que isso aliás, obviamente já sabia que isto poderia acontecer, que esta exposição mais negativa nesta fase inicial poderia acontecer, e portanto sabia o que ia. Mas realmente não serão muitas as pessoas que estão disponíveis para isso. E portanto é lamentável que assim seja. E já agora só relembrar que precisamente há uma boa tradição em Portugal de que quando se trata de um nome não há discussão. Aliás, na própria Assembleia há processos anteriores, lembro pelo menos de um caso em que nem reunião da Assembleia houve, as pessoas foram lá só votar nos nomes que estavam indicados. E era o que se passava aqui. A Câmara aprovou o nome, portanto a Assembleia só tinha que votar sim ou não. Toda a discussão já tinha sido feita em momentos muito posteriores e ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, espero que seja um bom trabalho para o Sr. Provedor e que as pessoas, os cidadãos, de facto, recorram assim que os serviços do gabinete estejam à disposição. Espero realmente e honestamente que seja bem sucedido. Agora, como digo, eu sei que não é fácil. Eu próprio passei por essa experiência ao início, enquanto vereador. As pessoas querem sempre reunir o mais possível com a figura máxima da instituição, neste caso, e com certeza se passa em todas as outras entidades, portanto, enfim, vamos ver. Tiago, mais alguma coisa a acrescentar quanto a este tema? Só realmente também não posso ficar sem refutar também uma das coisas que o Hugo diz, porque se há alguém ou se há algum partido que abriu aqui um precedente, foi claramente o Partido Socialista, da forma como vão as coisas, porque ao contrário do que o Hugo diz, efetivamente não houve discussão sobre este tema em particular. Houve discussão sobre o regulamento, sobre a construção do regulamento, e ainda bem que assim é assim que as coisas devem funcionar em democracia. Quem governa apresenta as suas propostas, à oposição cabe a responsabilidade de ter um olhar atento, um olhar crítico e também de contribuir positivamente, apresentar os seus contributos. Foi assim que foi um processo mais demorado que certamente qualquer um dos envolvidos desejaria, mas certamente se chegou a um regulamento mais robusto. E por isso a forma final como se foi levada, ou seja, esta apresentação à força desta nomeação deste nome pelo Partido Socialista, e sim é que abriu um precedente de não Tiago, busca do consenso. Então só para sermos claros, para que fique claro para toda a gente que nos está a ouvir, portanto, o que estás a dizer é que devia ter havido discussão do nome
É isso que estás a dizer. Nem que, não estou a dizer que publicamente. Não, é isso, eu não percebo atenção, qual era a outra discussão. A outra discussão era que, pelo menos no momento em que decidem o vosso nome ou que têm a vossa proposta para apresentar, como outros temas já aconteceu no passado, sentamos após, como já aconteceu, após reuniões de Câmara, por exemplo, para tratar dos nomes das nomeações das distinções do 1 de março, sentamos, olha, estamos a pensar nisto, nós podemos concordar, mas não podemos não concordar, mas o que havia a discutir, podia-se discutir ali internamente, e pelo menos podia haver esse compromisso, ou essa parte, podia até nem se concordar, mas pronto, dissemos o que tínhamos a dizer, ouvíamos os vossos argumentos também, agora nós não ouvimos os vossos argumentos, vocês ainda ouviram os vossos na nossa reunião de Câmara, mas também não tivemos qualquer resposta sobre o tema. Tu acreditas mesmo, Tiago, qualquer que fosse o nome e que se tentasse fazer um acordo contigo agora, presidente do PSD, a tua bancada acompanharia? Portanto, eu não posso deixar de acreditar ao contrário, senão não estava aqui certamente. Pronto, era só para perceber isso. Ok.